Ok, então agora eu quero falar para vocês de tecido adiposo marrom, tá? O tecido adiposo marrom, diferente do tecido adiposo branco, o tecido adiposo branco não está ali preocupado em acumular um monte de gordura e metabolizar essas gorduras ou disponibilizar essas gorduras quando necessário. Mas o tecido adiposo marrom tá. O principal papel do tecido adiposo marrom vai ser fazer uma grande quantidade de termogênese. Tá? Então a ideia do tecido adiposo marrom é gastar lipídio e gastar açúcar, queimar isso na mitocôndria para gerar calor. Tá? Então ele vai ter tecido majoritariamente termogênico. Tá? Como é que funciona de gerar o metabolismo do tecido adiposo marrom? Então, de novo, você vai ter receptores beta-adenérgicos regulando proteína G e adenociclase, um aumento da quantidade de MP cíclico. Esse MP cíclico então ativa PKA, então você vai ter lá regulação de ATGL, lipase hormônio sensível e perilipina. Vai ter lipólise. Esses ácidos graxos até podem ser do tecido adiposo marrom, mas na verdade a maior parte deles vai ser utilizado na mitocôndria para geração de calor. Tá? A PKA também vai ativar MAP-quinase, tá? Essa MAP-quinase P38. Isso tem um papel importante porque ela vai regular o aumento de expressão de genes termogênicos. Isso vai ser importante no metabolismo do tecido adiposo marrom. E a gente tem então uma interação entre sistema nervoso central, tecido adiposo, ou tecidos adiposos e fígado. Tá? Então, num sinal que você tem, por exemplo, preciso estar frio, preciso aumentar minha termogênese, você vai ter esse sinal chegando no cérebro e você vai ter uma sinalização para degradação ou utilização dos estoques de tecido adiposo branco, então você vai ter um aumento de lipólise aqui. Esses ácidos graxos, então, vão chegar no fígado e você vai ter um aumento da produção de VLDL. Essa VLDL, então, vai transportar ácidos graxos para o tecido adiposo marrom e lá você vai ter um aumento na termogênese. Embora você tenha tecido adiposo, utilização de ácidos graxos que estão vindo do plasma, o tecido adiposo marrom também consegue fazer lipogênese, tá? Então a lipogênese do tecido adiposo marrom também é importante. Nesse trabalho aqui, para mostrar isso, o que os pesquisadores usaram foram camundongos nocaute para elongase 3, tá? Então a elongase faz a elongação de ácidos graxos e a elongação é importante para a síntese de lipídio pelo mesmo motivo que a dessaturação é. Se você não consegue elongar os ácidos graxos, você acumula ácido graxo saturado pequeno, longo, no caso, e você vai ter uma inibição da síntese de novo de ácidos graxos. O que acontece com esse camundongo nocaute sem elongase 3? Tá? Primeira coisa que dá para ver aqui nessa microscopia aqui do tecido adiposo marrom, aqui no camundongo selvagem tem gotículas de lipídio, algumas gotinhas de lipídio, você consegue ver são nos espaços em branco. Quando você tem o camundongo nocaute, você não tem mais, tem uma redução significativa da quantidade de lipídios no tecido adiposo marrom. Essa redução de lipídios mostra que a capacidade de síntese de lipídios do tecido adiposo marrom é importante para a sua atividade, para o seu acúmulo de lipídio. Ele não está só pegando lipídio de fora. Tá? E aí, se você estimula farmacologicamente esse tecido adiposo marrom para fazer termogênese, você tem uma redução da atividade catabólica. Tá? Então, o consumo de oxigênio nos camundongos nocaute é menor do que nos camundongos controle. Isso mostra que você tem sem esses lipídios presentes no tecido adiposo marrom, você tem uma capacidade reduzida termogênica, o que mostra que a lipogênese é importante para a atividade termogênica do tecido adiposo marrom. Mas tudo tá bom. Então, o camundongo sem elongase 3, ele tem menos gordura no tecido adiposo marrom e tem menos atividade catabólica. Mas como é que isso tem de importância, tá? Se a gente bota esse camundongo no frio, né, bota numa temperatura limite de 4 graus, ele não apresenta hipotermia. Normalmente, se você tem um animal que tem problema na geração de calor, ele perderia temperatura mais rápido que um camundongo controle. Então, se você olha aqui, as bolinhas pretas é o camundongo controle e as bolinhas brancas o camundongo sem elongase 3, e eles ficam com a temperatura bem parecida, mesmo depois de 8 horas a 4 graus. Então ele não apresenta hipotermia no frio. Como é que ele está conseguindo manter a temperatura se ele tem uma atividade catabólica no tecido adiposo marrom menor? Tá? O que acontece é que eles apresentam um aumento da contração muscular involuntária quando você coloca ele no frio. Então isso aqui são os movimentos musculares do camundongo controle
esses aqui os movimentos involuntários do camundongo sem alongar Z3. Ou seja, basicamente o que está acontecendo é que o camundongo está batendo o queixo. Tá? Então, se botar lá fora agora, está chovendo, pelado, você vai, primeira coisa que você vai fazer, você vai tentar se aquecer, você vai começar a tremelicar, bater os queixos, tá? Então é isso basicamente que o camundongo está fazendo, já que ele não tem capacidade de gerar tanto calor no tecido adiposo marrom, para manter a temperatura, ele acaba aumentando a contração involuntária muscular. Isso também gera calor, porque como você está fazendo contração muscular, você gasta ATP. Para você repor esse ATP, você tem que aumentar os processos catabólicos para gerar mais poder redutor e passar pela fosforilação oxidativa. E com isso, então, você acaba gastando mais energia também. E aí, mesmo que você não tenha um processo termogênico da mitocôndria desacoplada para a geração de calor, só de você acelerar as vias metabólicas, como as reações não são perfeitas, termodinamicamente perfeitas, cada reação acaba liberando perdendo um pouco de energia na forma de calor. Quando você acelera todas as reações de modo geral, então aquele músculo acaba gerando calor também. Então é a forma que o camundongo consegue de manter a temperatura dele. Isso é o envolvimento dos lipídios que estão dentro do tecido adiposo marrom. E os lipídios que vêm de fora, tem importância também? Tem bastante, tá? Então esse camundongo aqui é um camundongo nocaute para CD36. Vocês vão lembrar da CD36 que eu falei na terceira aula, como muitas proteínas envolvidas com a captação de ácidos gráficos. A gente viu que não tinha muita diferença na captação, tá? Aqui CD36 faz diferença, tá? Então aqui de novo um teste de hipotermia, tá? Estou colocando o camundongo no frio, tá? 4 graus. Mas se os camundongos têm acesso à comida, tá? Então a bolinha branca, o camundongo controle, o triângulo preto, o camundongo nocaute para CD36, vocês veem que não tem diferença, tá? Então enquanto ele está comendo ali, ele consegue manter a temperatura dele tranquilamente, tá? Agora, se você deixa o camundongo em jejum, tá? Depois de 2 horas no frio, a temperatura dele já caiu pra caramba. Tá? Então ele não, quando você bota o camundongo em jejum, se ele não tem CD36, ele não consegue manter a temperatura dele. Por que isso acontece? Esse camundongo aqui que está comendo, a dieta dele tem um monte de coisa presente na alimentação, inclusive carboidrato. Então esse camundongo aqui, ele está ali sendo mantido, está comendo um monte de, está comendo a ração dele, tem açúcar, e ele está mantendo a termogênese dele com base em açúcar, que não depende de CD36. Quando você deixa o camundongo em jejum e a glicemia dele baixa, o que passa a ser o principal combustível pro tecido adiposo marrom gerar calor é lipídio. E ele depende de CD36. Então, se você não tem CD36 e ele não consegue captar lipídio do sangue, a temperatura cai rapidamente. Tá? Então, mostra que tanto os lipídios presentes no tecido adiposo marrom, lá, feitos por ele, que estão estocados, eles são importantes, o que vem de fora também é importante. Então, se você não tem CD36, você não consegue captar, o camundongo faz hipotermia rapidamente. Mas a proteína mais importante para a geração de calor, no final das contas, nem é que faz lipídio dentro ou que pega lipídio de fora, mas é a proteína da termogênese, que é a proteína desacopladora mitocondrial, ou chamada UCP. Tá? O que essa proteína faz? Ela funciona meio que como um buraco na membrana interna da mitocôndria. Tá? Então, se você lembrar lá de Bioquímica 2, a fosforilação oxidativa pega o poder redutor e usa essa energia dos elétrons para jogar prótons de dentro da mitocôndria para fora. Então isso gera uma diferença de carga e uma diferença de pH, né, que a gente chama que é a força próton-motriz. Então você tem uma diferença de concentração de concentração de prótons e de cargas. E esses prótons vão querer equilibrar, né? Então a tendência é que você tenha voltar para o equilíbrio, só que a membrana interna da mitocôndria é impermeável a próton. Tá? Então ele precisa entrar de alguma forma, e a única forma que ele tem quando a mitocôndria está acoplada, ou seja, você tem uma ligação direta entre fosforilação oxidativa e síntese de ATP, é que esses prótons voltem pela ATP sintase. Então você vai usar essa energia que está armazenada nessa diferença de potencial de prótons dentro e fora para sintetizar ATP. Tá? O que a UCP faz é abrir um buraco para prótons na membrana interna da mitocôndria, de modo que tem uma forma alternativa dele passar sem precisar gerar ATP. Tá? Então é como se você
estivesse numa canoa furada, a fosforação oxidativa está jogando água de dentro do barco para o mar, ou para o rio, onde quer que você esteja, e a UCP é o buraco na canoa que está fazendo essa água voltar. Então você está gastando energia jogando água para fora, mas a água está voltando, tá? O que acontece com isso? Você tem uma geração de calor muito grande. Porque toda energia, essa energia dos prótons que você está produzindo, né, dessa diferença de potencial de prótons de dentro para fora da mitocôndria, está sendo perdida sem geração de ATP, então essa energia, lembra, energia não some, então o que vai acontecer? Você dissipa esse gradiente de prótons e essa energia toda vira calor, basicamente. E além disso, você tem toda a aceleração do metabolismo, que como eu falei, para o movimento involuntário do músculo, também gera calor. Tá? Então você tem quanto mais UCP você tiver, mais geração de calor você vai ter. Tá? Então ela está muito presente no tecido adiposo marrom. Agora, o que acontece se eu faço um camundongo que não tem UCP? Então, camundongo nocaute para proteína desacopladora. Tá? O camundongo fica todo metabolicamente bugado. Tá? Primeira coisa que acontece, que dá para ver, quando você compara camundongos controle com camundongos transgênicos, isso aqui independente se é macho, fêmea, quanto tempo você está olhando, tá? A primeira coisa que a gente consegue ver é que tem uma redução muito grande da quantidade de tecido adiposo marrom. Porque a UCP é uma proteína importante para a diferenciação dos pré-adipócitos para adipócito marrom. Tá? Então, se você não tem expressão de UCP, você não consegue nem começar a produzir tecido adiposo marrom. Então, a quantidade de tecido adiposo marrom é muito baixa. Tá? E o que acontece é que você tem, com consequência disso, você tem um camundongo muito mais pesado. Tá? Tem muito mais gordo no final, porque também esse aumento de peso corporal vem todo do aumento da quantidade de lipídio presente nesse camundongo. Tá? Então o camundongo engorda. Se você não tem geração de calor, você não tem termogênese, você não tem esse aumento do gasto de energia para gerar calor, o camundongo engorda. Existe um aumento considerável da ingestão de comida. Tá? Por que isso aqui acontece? Isso aqui está relacionado não com o UCP diretamente, mas está relacionado com a quantidade de gordura. Tá? Então esse camundongo aqui ele fica obeso, ele fica resistente à leptina, tá? Que é uma consequência da obesidade, e resistente à leptina ele não consegue controlar mais o que ele come, então ele fica hiperfágico. Lembrando que quem já fez metabolismo integrado, a leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo que induz saciedade. Mas se o camundongo, em pessoas obesas e camundongos também acontece, você tem uma geração exacerbada de leptina por muito tempo, você tem resistência à leptina, então a leptina para de funcionar e o camundongo perde o controle de fome e saciedade, ele acaba comendo mais do que devia. Isso estimula ele a engordar cada vez mais. E esse camundongo, então, obeso, ele fica diabético, então tem a glicemia super alta, insulinemia super alta, não está hiperglicêmico, hiperinsulinêmico e dislipidêmico, triglicerídeo alto, colesterol alto. Então o camundongo está totalmente com cara de um camundongo obeso e com síndrome metabólica. Isso mostra a importância que a termogênese tem no gasto total de energia. Então se você não tem termogênese, não estou nem estressando o camundongo, não estou nem colocando ele no frio, só de fazer isso você já faz com que o camundongo fique doente. E aí a gente chega num tecido especial, que é uma coisa relativamente recente que a gente tem visto na ponta das descobertas científicas, tá? Que é o tecido adiposo bege. O que é o tecido adiposo bege? Tá? Esse trabalho aqui de 88, essa microscopia aqui que escaneada não está tão bonita, mas que dá para ver claramente aqui em cima que você tem um tecido adiposo branco, tá? Com um tecido adiposo com cara de branco. Grandes gotas de gordura, o núcleo espremido num pedacinho pequenininho de citoplasma e quase sem mitocôndrias. Esse aqui de baixo tem o maior cara de tecido adiposo marrom, tá? Gotículas de lipídio pequenininhas, muitas mitocôndrias e o núcleo já mais central na célula. Tá? Então isso aqui tem maior cara de marrom. Só que isso aqui é o mesmo tecido. É a mesma região do tecido, a diferença só é a condição fisiológica. Esse camundongo aqui estava em temperatura ambiente e esse camundongo aqui foi condicionado ao frio. Então não é que o tecido não era um tecido adiposo branco normal antes, tá? Ele era um tecido adiposo que tinha capacidade de se tornar um tecido adiposo marrom. Era a mesma região do tecido que, dependendo da condição fisiológica, ele consegue fazer o que a gente chama de browning, ou seja, a amarroncimentação, não sei como é que é o nome disso em português, mas ele consegue ficar com mais cara de marrom.
tá? E isso é importante porque não é o tecido adiposo, vou mostrar para vocês, não é o tecido adiposo branco que vira marrom. Ele é o tecido adiposo bege, tá? Ele é o tecido adiposo que tem essa capacidade de ficar no meio do caminho entre os dois. Ele pode ter cara de branco ou cara de marrom, dependendo da condição fisiológica. Isso é muito interessante, porque se você consegue descobrir como que isso funciona, como a gente consegue ativar o tecido adiposo bege para ele ficar mais termogênico, você consegue aumentar o gasto de energia basal e fazer com que as pessoas gastem mais energia. Então é um caminho muito interessante para novos fármacos para emagrecimento. Então o tecido adiposo bege, como eu falei, aqui então tem os 3 tecidos, tá? O tecido adiposo marrom, o bege e o branco. Se vocês olharem, o tecido adiposo bege, que é o que está em begezinho aqui, ele expressa o CP muito mais que o branco e expressa PGC1-alfa muito mais que o branco também. Então, o CP é a proteína desacopladora e PGC1-alfa é uma proteína que está envolvida com síntese de mitocôndrios. Então, quanto mais PGC1-alfa uma célula expressa, mais mitocôndrio ela tem. Tá? E o que é interessante é que a expressão de UCP ela pode ser induzida, mas só no tecido adiposo bege e não no tecido adiposo branco. Então, se olha aqui o estado basal, o camundongo está em condições normais, está em temperatura ambiente, o tecido adiposo marrom tem uma expressão super alta de UCP e o bege tem uma expressão baixa, junto com o branco. Agora, se você estimula, tá? Se bota o camundongo no frio, faz um estímulo beta-adrenérgico, farmacológico, o tecido adiposo marrom já tinha muito UCP, o bege salta de ficar parecido com o branco para ficar parecido com o marrom. Ele consegue, é o único tecido que consegue, tecido adiposo bege, que consegue ficar se modular a expressão do CPI de um lado para o outro, dependendo da condição fisiológica. E aí, o que eu estou falando que o tecido adiposo bege ele não é branco nem marrom, ele tem um conjunto de genes que é marcadores, que são expressos unicamente no tecido adiposo bege. Tá? Então, você tem genes que são expressos em tecidos com cara de marrom, ou marrom ou bege. Tá? Então, eu já falei o CP e PGC1-alfa, tem uma expressão alta dos dois. Tem genes que estão expressos basicamente só no marrom, que esse aqui são as barras azuis. Tem uns que são expressos basicamente só no tecido adiposo branco, tá? Serpina e por aí vai. Tem os que são expressos no tecido adiposo de modo geral, independente do tecido adiposo que esteja usando, PPR gama e adipoquinas. Mas tem uns que são expressos basicamente apenas no tecido adiposo bege. FGF21, por exemplo, tem uma expressão muito baixa no tecido adiposo branco, muito baixa no tecido adiposo marrom, só aparece basicamente no tecido adiposo bege. Então isso mostra que o tecido adiposo bege não é o tecido adiposo branco que vira marrom, tá? Porque ele não tem a expressão desses marcadores de tecido adiposo branco, ele não tem a expressão desses marcadores de tecido adiposo marrom, eles têm expressão de marcador de tecido adiposo bege. Isso mostra que ele é um tecido único, um tecido diferenciado. Qual é a origem desse cara? Tá? O tecido adiposo bege ele vem de precursor de tecido adiposo branco. Tá? Ele é diferente, a origem embrionária dele é diferente do tecido adiposo marrom. Tá? Então, você tem um precursor de tecido adiposo branco, que é capaz de gerar tecidos adiposos brancos ou tecido adiposo bege. Tá? E o tecido adiposo marrom tem um precursor único dele, tá mais parecido com células musculares. Então tem essa diferença aqui de origem embrionária. Tá? E o que isso é interessante? Se a gente conseguir entender como que essa célula aqui, esse precursor de adipócito, escolhe virar tecido adiposo branco, tecido adiposo bege, é uma outra forma de você interferir para conseguir aumentar a quantidade de tecido adiposo bege e conseguir aumentar a termogênese em um paciente obeso, por exemplo.